concursando! E aí, beleza? Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa live Fala Concursando de hoje! Sim, nossas lives ao meio-dia com participação de ex-alunos do Método Aprove-se ou de seguidores selecionados e escolhidos para estar aqui para ter uma sessão de mentoria gratuita ao vivo comigo! Quer participar? Me manda um direct para eu conversar. Ai, ver como que você está estudando, quais são as suas dúvidas, e aí a gente faz essa mentoria aqui ao vivo para tirar todas as suas dúvidas sobre o concurso, todas as suas dúvidas sobre os seus estudos, né? Sempre para aquela dúvida, será que eu tô fazendo a coisa certa? É normal, então é para isso que eu tô aqui, para te ajudar. E juntos a gente identifica aí o que tá te reprovando, para traçarmos a melhor estratégia para a sua aprovação. Então vamos lá, hoje a gente tá esperando nosso convidado entrar, o Instagram tá avisando que Tia Ju está online, mas é sempre assim, nessa lentidão total. Então nosso convidado já chegou aqui, já que o objetivo da nossa live é ajudá-lo, vamos adicioná-lo aqui. Jorge, eu vou te enviar o convite. Te enviei o convite, aceita aí. Lembrando que tem que estar assistindo pelo celular. Recebeu? Recebeu o convite? Oi, me fala aí, recebeu o convite? Tá tentando entrar, tá conseguindo? Deixa eu ver aqui. Ai, gente, eu adoro essas coisas ao vivo. E aí, que mensagem que deu? Tenta tu solicitar, então. Clica na câmerazinha, no maisinho. E aí, Fernanda, e aí, beleza? Tô esperando nosso convidado aqui aceitar o convite. Ué, solicitou, mas não apareceu para mim. Não tá aparecendo aqui. Aê! Tá me Bom ouvindo? dia. Tá me ouvindo? Bom dia, normal, tudo. E a senhora, doutora, tudo bem? Ah, a senhora tá no céu, rapaz. Pelo amor de Deus, é Ju. Perfeito, né? Não me faça me sentir mais velha do que eu já sou. Ah, E aí, Jorge, beleza? Tudo certo? beleza. Primeiramente, é um prazer participar aqui dessa live. Muito obrigado pelo convite, pela ajuda. E espero ser útil, né? Ajudar os colegas que estão assistindo na live, principalmente com os meus erros, né? E com os seus ensinamentos. Bora, vamos lá. Eu que agradeço aí a tua participação. E é sempre útil, né, a gente conversar com as pessoas que estão estudando, né, porque as dúvidas, né, nesses 3 anos já que eu ajudo as pessoas, né, que estão estudando para concurso público, eu já pude identificar que as dúvidas, elas são bem padronizadas, né, e Sim. muitas vezes as pessoas não percebem que elas estão cometendo certos erros, né, elas acham que estão fazendo certo. Né? E sei também que as pessoas têm muito essa vontade de validar, né, se elas estão pelo caminho certo ou não, né? E isso realmente é muito importante. Então, me fala um pouquinho, você está falando de Santos, é isso? Isso, Santos, São Paulo. É? Oh, coisa boa, né? Tamo de litoral para litoral aqui, né? Se bem que aí é mais bonito que aqui.
Apesar que eu deixo tudo fechado para não ficar com inveja de quem tá na praia, né? Boa, 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 boa. Mas é bom, que aí a gente estuda na força do ódio, né? Quando eu passei para procuradoria, né? Tanto defensoria quanto procuradoria, eu estava morando no Rio de Janeiro, né? Eu morava em Copacabana, 3 quadras da praia, e eu sei exatamente o que é olhar para pessoa na praia e saber que vai ter que estudar, não vai rolar. A senhora é um exemplo, né? Falou que estudou no Rio, estudou em Cancún e passou, né? Então, Ah, a gente tem que focar no futuro. Mas não era Cancún, não. Eu nunca fui a Cancún, não. Era Caribe, mas não era Cancún. perdão. Não, beleza. Vamos lá. Há quanto tempo tu tá estudando para concurso? Isso é uma boa pergunta, né? Porque eu comecei a estudar desde que eu entrei na faculdade, em Uhum, 2010. Mas eu estudava para a Polícia Federal, era meu uhum, sonho. Então, tipo, eu só frequentava a faculdade, uhum, ficava lá no cantão e estudava para a Polícia Federal, para agente da Polícia uhum, Federal. E prestei, acho que uns 4 concursos para agente. A primeira vez fui péssimo, acho que fiquei por 8 ou 6 pontos. A segunda fiquei por 4, a terceira por 2, na quarta passei na objetiva e na discursiva acho que por 0,25 não passei, por uhum. causa de um movimento minoritário do STF que a banca adotou. Aí eu larguei, eu falei, desisto de PF, não quero mais. Só que aí quando eu terminei a faculdade, como eu só estudava as matérias do concurso, acabei me prejudicando, porque eu não vi civil, processo civil, eu negligenciava essas matérias, né? Uhum, E bem essenciais. Aí, quando terminei a faculdade, eu comecei a estudar para juiz federal, porque eu passei no TRF aqui da terceira região. uhum. E desde então, fiquei estudando para juiz federal e procurador da República. Tá compatível, bem compatível, né? É, só que a gente vai conhecendo a realidade do serviço, vai vendo que não é bem aquilo que a gente imaginava. Acontece. As pessoas perguntam por que eu não fiz concurso para juiz. Depois que eu descobri que o que o juiz fazia, eu nunca mais quis fazer concurso para juiz, Ah, gente. Pelo amor de Deus, não! não, assim, e dinheiro não é tudo, sabe? Dinheiro, Uhum, status, percebi na prática que não é tudo. Ainda mais se você for um juiz honesto, você vai ralar bastante, você vai trabalhar bastante, uhum, entendeu? Vai levar serviço para casa, final de semana. Ou você uhum. pode ser um juiz como a maioria. Tomara que a minha juíza não esteja assistindo essa live, né? Não, beleza, vamos lá. E aí, então tu começou, tu já foi aprovado, né? E continua estudando para concurso. Aí começou estudando para magistratura federal, MPF. E É, agora, tu mudou o não sei, foco agora? eu não sei se eu pensei corretamente, que eu pensei assim, eu estudando para juiz federal e procurador da República, acho que todas aquelas matérias abarcariam para defensor, para delegado. Uhum. Só que eu pensei errado, acho que cada estudo para uma carreira tem que ser bem focado, entendeu? Só que eu aprendi isso bem depois, né? Depois de alguns anos. É, Então, eu é tive que vários assim, né? erros. As carreiras jurídicas no início, né? Elas acabam, né, tendo o G6 ali, né? Que é o constitucional, administrativo, civil, processo penal, acaba sendo a base, né? O núcleo duro ali de tudo, né? Aí depois algumas vão tendo ali umas características que tu, em algum momento, vai afunilando. Em algum momento tu tem que pegar e realmente escolher, né? E decidir para qual lado, né? Muitas vezes, por exemplo, a magistratura e o Ministério Público acaba é tão parecido que é quando tu começar a ser aprovado para segundas fases que tu vai ter que realmente tomar uma decisão, porque tu vai ter que começar a estudar de forma estratégica para a segunda fase, que é bem diferente. É verdade. E ontem assistindo a live que a senhora fez com o Bernardo, nossa, Uhum. o Bernardo deu várias dicas assim sensacionais, assim, ele também tá num estágio muito à frente do meu, assim, sabe? Foi muito excelente a live de ontem, aprendi bastante.
Uhum. Eu, quando vi ele com os mapas mentais, assim, tudo assim, de constitucional falando, eu fiquei até com vergonha, porque, deixa eu pegar aqui, eu queria estudar direito constitucional e comprei esse livro aqui, de 30 anos da Constituição, de mais de 2.500 folhas. Eu queria saber tudo de constitucional, e não é assim, você tem que saber, eu acho que o suficiente para passar no concurso, com método, né? A gente tem que começar, né? Esse livro aí, ele é para concurso? Na verdade, foi uma edição comemorativa, né, para do 30 anos da Constituição Federal, mas não é para concurso. Mais doutrinária, né? Claro, tem E muitos livros bons, né, de constitucional, de todas as outras matérias, né? O problema é que é assim, né? O Bernardo, a gente se diverte muito porque ele é muito pragmático, né? Ele é muito pragmático. Mas na verdade, para o concurso, tu vai ter que pensar dessa forma, pegar sempre uma doutrina direcionada para concurso, né? E eu sempre indico as editoras que eu mais trabalho, que eu estudei, que eu prefiro, é a Juspodium e a Editora Método, né? Que são livros direcionados para concurso. Eu me lembro muito do Rogério Sanches, né? Que foi meu professor de penal. Ele é Ministério Público de São Paulo. Conhece ele? conheço, promotor de São Paulo. Ele até mandou um livrinho aqui dele, um livrinho recente. Deixa eu É, ver. Eu estudei pelos livros dele, né? A melhor forma de estudar. Olha, não sabia que ele tinha feito um livro desses. Com certeza ele aí foi ele fala da técnica das 3 perguntas, não fala? sim. Aprendi com ele. Eu não sabia que ele tinha lançado um livro de metodologia. Já vou comprar, porque os livros de penal dele eram maravilhosos. Pode vir, inclusive. Da Juspódio? Juspodium, perdão. Isso, exatamente. Eu Bom, gostei, aí não. uma coisa que ele falou, que ele falava, né, que era muito interessante. Ah, vai estudar administrativo para concurso. Tu pode estudar pelo Eli Lopes Meireles? Pode estudar pela Maria Silvia Zanello de Pietro? Pode. Pelo Celso Bandeira de Melo? Pode. Pelo Ricardo Alexandre? Não conta para ninguém, mas pode também. É aquela coisa, né? Quando tu pega um livro direcionado para concurso, né? Por exemplo, de administrativo, eu sempre confundo se é o Ricardo Alexandre ou se é o outro. Mas, enfim, é que tem um que é de tributário, o outro é de administrativo, que é do direito administrativo esquematizado. Tá? É um livro mais, para mim, eu comprei todas aquelas coleções do direito esquematizado, de todas as matérias. Tá me Tô, ouvindo? normal. Tá. Eu comprei todas aquelas coleções de direito esquematizado, né? E o livro direcionado para concurso, ele vai trazer todas as principais doutrinas, vai trazer as principais correntes num livro só, né? E aí deixa o livro doutrinário para depois, né? Quando para fazer as suas peças jurídicas, quando for procurador, para fundamentar a sentença, quando for juiz, né? Deixa para depois, né? No concurso Porque você eu realmente tem aprendi que pegar algo direcionado e que compile, né? Que esteja ali compilado as diferentes vertentes doutrinárias e também as diferentes vertentes jurisprudenciais, né? Porque ali no livro, e aí também tem a importância das aulas, dos PDFs, né? Que vai estar ali dizendo algumas decisões, STJ, STF tem entendimentos diferentes, né? E aí ali, tanto o professor na aula quanto no PDF, assim, ele já indica, né? Ó, preste atenção, Sebrasp gosta de cobrar assim, FCC gosta de cobrar assado, sabe? Então chama essa atenção, daí tem a importância desse direcionamento, né? Tanto das aulas quanto dos livros para concurso mesmo, né? Esse teu livro aí, com certeza, ele é um livro muito bom, mas para concurso não indico. sim. Aprendi depois, né? Mas e mais uma coisa também, né? Eu estudava só pelo curso online e eu lendo esses livros de dicas de estudos e tal, eu montei meu próprio planejamento. Eu achava que eu tinha que assistir videoaulas de todas as matérias, ler teoria de todas as matérias, para só aí depois fazer questões, porque eu não estaria preparado, para só aí depois fazer um resumo. Só que com esse meu planejamento eu nunca consegui fechar nenhum edital. Entendeu? Então, e também quanto a coaching, eu tinha um certo assim, preconceito, porque eu fiz alguns
e eles só me mandavam tabelinhas com horários, estude tal, estude isso e isso, e não tinha feedback, Uhum. mandava uma dúvida, demorava dias para responder, eu nem lembrava mais da dúvida. Eu tinha um certo, sabe, preconceito. Aí depois que eu a conheci, né, no Instagram, vi que era bem Uhum. diferente. Assim, aí eu comecei a gostar. E a senhora comentando do método Aproves, assim, eu me interessei bastante. E foi bem na época também que eu comecei a estudar para as procuradorias. Que legal. É importante tu falar isso, né? Porque assim, né? Eu tenho muitos colegas que pararam de usar o nome coach e eu continuo firme e forte com o nome coach. Mas porque o coach em si, né? A pessoa que pode se apresentar como coach é uma pessoa que fez formação em coach, né? Eu fiz 2 formações em coach, eu fiz até o Master Coach, né? Porque o coach ele é uma metodologia de aceleração de resultados, né? Então tem todas as técnicas e o coach pode ser usado para todas as áreas, né? Tem coach de emagrecimento, coach de atletismo, coach business coach, que eu fiz a formação também, coach de carreira. E eu resolvi aliar o meu conhecimento de estudos, né, com o meu conhecimento como coach. O que ocorre é que os cursinhos, muitos cursinhos, pegaram o nome coach, mas colocaram para fazer outras tarefas, né? Eu não acho que coach seja eu te dizer, George, lê 50 páginas por dia. Faz tantos exercícios por dia. Não, eu não faço isso. Se alguém está esperando que eu faça isso, eu não vou fazer isso. Por quê? Porque cada um tem seu ritmo. Tem gente que lê 50 páginas por dia, tem gente que lê 20, tem gente que lê 10, né? E eu não posso. E aí o que acontece? Né? O que acontece? As metas são padronizadas. Os coaches de concurso, eles vão estabelecer que na verdade não é coach, né? É válido, mas eu acho que não, o nome não está correto, porque certamente não tem uma formação em coach, não aprendeu as técnicas, as ferramentas de coach. O que a pessoa está fazendo ali, tá mais uma mentoria, uma consultoria, né? Ela está indicando o número de páginas, né? E o que a pessoa tem que estudar. Pode ser válido? Pode, mas não funciona para todo mundo. Porque geralmente o que acontece é padronizado, né? E eu não acredito muito em padronização do ritmo de estudos. Não, estudo é uma coisa muito pessoal, né? Cada um vai no ritmo. Tem gente que é mais devagar, eu, por exemplo, era mais devagar. Tem pessoa que está começando, vai começar devagar, depois você vai conseguir, incrivelmente, enfrentar uma rotina de estudos que antes, no início, você não vai enfrentar. E eu vejo nessas padronizações de horário, né, padronizações de metas, de número de páginas, de número de exercícios, de quantidades, focado muito na quantidade e não na qualidade do aprendizado. Né? Esse é o problema, não muito focado na quantidade do que estudar e no que estudar e não focado no como estudar, né? Eu acho que a função, eu como coach, eu foco muito no ensinar as pessoas, né? Na verdade, não ensinar, porque coach não exatamente ensina, né? Ele facilita, traça estratégias, né? Mas eu acabo como mentora explicando também a forma do processo de aprendizagem. Então, eu acho que quando tu dá as ferramentas para a pessoa aprender como estudar de uma forma que conduz ela a uma aprendizagem acelerada, né? Ela mesmo vai traçar suas próprias metas. E quando as metas são padronizadas, o que geralmente causa um efeito contrário, que bota a meta lá em cima. Elas são padronizadas, mas como se todo mundo fosse um gênio, né? Como se todo mundo, né, estudasse na velocidade 10 da dança do creu. Mas não é assim, gente. Esse é o problema. Padroniza por cima. E aí o que causa? Causa geralmente o que eu já recebi, já fiz vários, né? Entrevistas, né? Sessões com pessoas que vêm extremamente com muita ansiedade, né? Se sentindo totalmente frustradas porque estava sempre sentindo, sempre com aquela sensação com a espada na cabeça, porque não alcançou a meta do coach, que não é coach. Né? Então, eu acho que é isso, né? A gente tem que traçar um planejamento, traçar o cronograma, né? Utilizar as técnicas de aprendizagem acelerada, mas é cada um no seu ritmo. É verdade. E acaba causando muita ansiedade e acho que até pior, ao invés de ajudar. Sim. E isso ocorreu comigo. Mas, assim, pelo pouco que eu conheço da senhora, o coach da senhora é muito mais completo. Não é só o ensino, mostrar o caminho.
a senhora tem a questão também do equilíbrio emocional, físico, sabe, espiritual. Acho que tudo isso ajuda mais ainda e encurta, né, o caminho, né, para aprovação. E também serve para depois do concurso, né? O concurso não é tudo na vida, né? Então, acho que o que eu gostei muito assim no método da senhora foi isso, né? Ah, obrigada. Mas é realmente, eu foco muito nisso também, porque na verdade, quando a gente. Até hoje eu respondi ali uma perguntinha ali na caixa que teve sobre. Recomendo estudar na véspera da prova? Aí que tá, né? A questão do autoconhecimento, né? E eu sempre digo que o coaching ele atua em duas grandes vertentes, né? A parte do autoconhecimento e a parte do planejamento estratégico. O planejamento estratégico vem todas as técnicas de planejamento, né? E de identificar, e aí aplicado para o concurso, fazer esse mapeamento, né? Ficar sempre identificando aonde que tu está errando, aonde que tu tem que dar mais atenção. E a parte do autoconhecimento, né? Tem toda essa questão das estratégias emocionais, tá? E aí tem tudo, né? Tem técnicas, tem o teste de perfil comportamental, né? Para entender por que uns aguento estudar de véspera, né? Ontem mesmo, né? O Bernardo ele me contou que na véspera da prova que ele foi aprovado, ele estudou 10 horas. Eu falei assim, pelo amor de Deus, não me fala isso pra ninguém. Como que tu estuda 10 horas antes da prova? Nossa, é Porque normal, né? o risco da pessoa ter uma estafa mental é terrível. Mas é que tá. Aí ele, como ele é uma pessoa com muito ansioso, para ele, se ele não estudasse, ia ser pior. Então vai lá e estuda. Então, essa Verdade. questão de você realmente se conhecer. Dependia do concurso. Tinha alguns concursos que eu preciso revisar. Então, eu pegava os mapas mentais, né, que nem ele fez também, pegava os mapas mentais e relia tudo na véspera, tá? Mas aí depende da tua ansiedade, como tu tá te sentindo. Tinha épocas que não. Então, o sabadão era para realmente, antes da prova ali, descansar, não pensar em prova e chegava na prova e fui aprovada. Isso aconteceu tanto no vestibular, que eu me lembro que foi muito engraçado, que meus pais olharam para mim assim, tá, mas a prova é amanhã, tu não vai estudar? Eu falei, não, eu estudei o ano inteiro, viu? Não adianta estudar hoje eu tenho que descansar. E realmente foi a melhor prova que eu fiz, né? Então, a gente tem que realmente se conhecer, né? E aí tem várias estratégias assim que a gente às vezes funciona para um, mas não funciona para todo mundo. E aí eu queria te perguntar uma coisa, né? Eu vi que tu fez algumas perguntas ali. Como que tu tá, assim, a tua rotina de estudos, assim, o teu ritual de estudos, como é que tu tá fazendo nesse momento? Eu vi que tu me falou que tu já fez de algumas formas, agora tu tá fazendo diferente. Então, algumas semanas eu mudei. Inclusive, a senhora comentou ontem sobre o poder do hábito, o hábito atômico, né? Uhum. Que Tu já leu? nós vamos fazer. Não, não cheguei a ler. Eu gostaria de ler. Eu ainda vou Uhum. comprar, quando tiver um tempinho, vou lê-lo. E eu tô acordando às 4 da manhã Uhum. e estudo até meio-dia, porque trabalho de 1 até às 7. Uhum. Então, procuro fazer uma atividade física no meio desse intervalo. Não estudo 8 horas por dia, não. Dou uma parada, tomo um café, faço uma atividade física. Mas, Ah, assim, esse do... em horas líquidas, acho que umas 4 horas líquidas, no máximo 5. Mas, Uhum. assim, não mais que isso. E final de semana, procuro compensar, estudando umas 6 horas no máximo. Tem final de semana que eu não consigo. Eu Uhum. procuro dar o melhor de mim, entendeu? Quando eu ver que eu não consigo mais, mas sempre assim tentando explorar, tentando melhorar. E o hábito também, para acordar às 4, tem que dormir cedo. Então, Tá, quando são umas 9 horas, eu já paro tudo para tá. tentar dormir 10 e 6 horas para mim é o suficiente. Eu sei É que isso que todo mundo essa primeira tem. pergunta que eu ia te fazer, né? Não no mínimo, no mínimo dos mínimos 6 horas, tá? Porque senão prejudica o processo de aprendizagem, Para tá? mim é o suficiente. Assim, sempre fui assim, Uhum. então eu já tentei dormir menos, aí acorda mal, você estuda Não, 1, 2 dias, mas no terceiro você tá um caco. Então, isso é assim, porque até 6 horas por muito eu tive uma época que eu
passei assim mais de quase uns 8 meses dormindo só 6 horas e depois isso me fez mal. Porque até só ficar 6 horas sempre só, né, também pode um pouco te prejudicar. Mas, enfim, se tu te sente bem, beleza. O problema é que, assim, ó, menos de 6 prejudica o processo de aprendizagem, tá? Porque a etapa da fixação da aprendizagem, do conhecimento, a consolidação da memorização de tudo que tu estudou durante o dia, ela vai acontecer durante o sono, tá? Porque tem uma explicação toda fisiológica, né? Que eu sempre esqueço o nome lá dos neurotransmissores lá do cérebro, mas enfim, né? A substância responsável pela consolidação das informações nos neurônios, ela precisa de repouso para ser produzida, né? Então, por isso que aí o repouso, quando que o cérebro entra em repouso? Quando está dormindo. Então, se dormir pouco, vai prejudicar essa consolidação da tua memorização, tá? Então, né? Entre estudar mais um pouquinho e dormir no mínimo 6 horas, dormir no mínimo 6 horas, tá? E eu digo assim, agora tu tá estudando por videoaula, tu já passou a fase das videoaulas, tu tá pelo PDF. Videoaulas eu estudo matérias assim que eu tenho menos afinidade. Menos afinidade, como processo civil, civil, as principais partes, porque não dá para ter tudo, né? Impossível, como o Bernardo falou antes. E direito empresarial, tenho dificuldade. Agora, as demais matérias que fazem parte do núcleo duro, né, para procuradoria, eu começo pelas questões comentadas, aí, assim, faço meus grifos, faço um caderno de erros, depois leio na teoria, porque às vezes na teoria tem 200 páginas, porque eles querem cobrir o edital, mas nem tudo ali é essencial, né, para o concurso, nem tudo ali vai cair. Então, eu estou fazendo assim, não sei se eu estou fazendo certo ou errado, né, mas é meio na Vamos lá. tentativa. Vamos lá. Eu não sou muito fã do estudo invertido, né? Eu vi que tu mandou a pergunta lá. Eu não sou muito fã desse estudo reverso, tá? Eu acho que ele pode, de vez em quando, tu pode fazer isso, tá? Faz uma vez por semana, não faz sempre, tá? Por quê? Porque ele pode, né, gerar um nível ali de frustração que talvez não seja tão legal, né? Então, assim, a gente não quer fazer questão para errar, né? A gente não fica assim muito motivado para estudar, não é aquele impacto na hora, assim, nossa, errei a questão, que legal, agora que eu vou estudar, tá? Então, tipo assim, porque o estudo reverso, quando tu começa por questões, tu tá fazendo para errar, porque tu tá fazendo questões antes de estudar a teoria, então tu vai errar. Só que às vezes isso... Hã? Mas assim, esse estudo reverso eu faço nas matérias que eu tenho mais afinidade. As que eu tenho menos, eu começo por videoaula, teoria, para depois questões. Não sei se estou fazendo certo, né? Eu queria te perguntar, tudo bem que nas matérias tu tem mais afinidade, mas é nos conteúdos que tu já viu ou tu faz assim quando tu começa um conteúdo novo? Que eu já vi. Tá. Isso que eu te falei, né? Não usa todos os dias, né? Usa no final de semana quando tu for fazer uma revisão, aí tu pode começar pelos exercícios, aí depois partir para revisão, né? Mas só tem que ter o cuidado de uma coisa, né? É que às vezes a gente começa a fazer esse estudo reverso e aí erra tudo, e isso gera aí um sentimento de frustração muito ruim, né? E aí a gente começa a achar que o concurso é impossível, que não vai passar, né? E aí começa a se sentir burro, e aí para desistir é um passo. Né? A própria apostila, né? Hã? O caderno de erros vira a própria apostila, né? Exatamente, né? Então tem que cuidar isso, tá? Então, de vez em quando tu usar esse método é legal, mas todo dia sistematicamente eu não recomendaria, né? Também assim, PDF com 200 páginas, tu acha que é muito grande? Oi? O PDF de 200 páginas é muito grande? Depende da matéria, lógico, né? Direito empresarial, eu acho. Tu já viu quantas páginas tem o Pedro Lenza? Quantas páginas tem o Manual de Direito Civil do Flávio Tartucci? O Manual de Processo Civil do Daniel Assunção Amorim? Tem 1.900 páginas. Eu li aquilo. Eu já li o do Lenza, do Ricardo Alexandre, Tartucci, já ouvi falar, né? Né? A questão também assim, é que o PDF, né, ele
tem uma diagramação, tem exercícios incluídos, às vezes, né? Mas assim, tu vai ler essa quantidade de páginas, né? E se tu tá lendo por PDF, né, do cursinho, é um cursinho bom, tu tá pelo da aprovação PGE? Perdão? Qual PDF tu tá usando, qual cursinho? A aprovação PGE. Tá? Cara, tudo que não vai ter muita coisa ali que seja supérflua, né? Tá ali, tá bem direcionado, bem. Então, assim, tipo, confia no método, né? Confia ali no que tá ali, sabe? Dele eu estudei também pelo estratégia concursos, mas achei assim também, nossa, muito. Eles pegam meio que uma apostila de um concurso para outro, eles não especificam muito. Aí foi quando eu conheci também a aprovação PGE, né? Que é mais específico. É Inclusive que com exceção lá, né? No grupo de docentes, né, da PGE Rio Grande do Sul. vamos ver, vamos ver. Mas enfim, né? Aí a questão assim, tu não pegou o curso bom focado na área de concursos para qual tu decidiu agora, tá? Então, beleza. Acaba que, às vezes, quando a gente está com um PDF, por exemplo, para carreiras jurídicas, acaba sendo muito amplo, né? Mas tu tá ali com o filé, então pode realmente focar ali, né? E realmente estudar, né? O conteúdo, ele é grande, tá? Ele é grande. Quando tu ficar muito na dúvida, assim, e já tiver numa reta final, tu vai fazer, já está inscrito para algum concurso de PGE agora, que está com edital publicado ou para publicar? Eu me inscrevi para PGE Paraíba, Alagoas, Goiás e tem a PGM Guarujá e Santos, que foram suspensas ano passado e serão retomadas agora, em outubro. Guarujá e Santos. Isso. Uhum. Tá, Mas beleza. meu sonho é PGE Rio Grande do Sul. Pô, eu achei que teve Guarujá e Santos, gente. Pelo amor de Deus, ela quer vir pra cá pra quê? Pra ver essa praia feia, rapaz? Bom, o que tu pode fazer, assim, tu tem aí várias provas, né, anteriores de cada uma dessas, né, porque vai fazer aqui uma excursão pelo país, fazendo prova de PGE. Mas tá, chega num momento que realmente tem que fazer isso, né? Se tu não tem limitações geográficas, é melhor é o melhor, que aí tu realmente pode aproveitar o momento, que esse é o momento que a gente fala, né? Open Bar de PGE. Mas bem legal, né? O que tu pode fazer realmente já fez as provas anteriores? Fez a prova anterior do... Tipo, vai ter open bar também de defensorias, para juiz estadual, federal. A senhora acha que, em hipótese nenhuma, caberia estudar também ou incluir outros concursos que seria melhor focar? Acho que só focar em procuradoria já seria muito, na sua opinião, por exemplo. Cara, há quanto tempo tu direcionou para a procuradoria? Há um ano. Há um ano. E aí tu não está estudando processo penal, ECA, consumidor? Já estudei. Estudei muito por causa da Polícia Federal, Juiz Federal, Ah, mas procurador. há um tempo atrás, né? Não, a gente já conversou um pouco, né, sobre isso, né? Se tu já identificou que é a procuradoria que tu quer e agora tá tendo um monte de oportunidade, o problema é se tu for, por exemplo, vai fazer uma defensoria e tal, porque, enfim, porque tá surgindo ali, mas aí vai cair um monte de matéria que tu não tá focado. Aí, de repente, o que tu vai fazer? Ah, não, mas então vou estudar um pouco de ECA, um pouco de consumidor, e aí acaba, né, saindo do foco, né? Então, assim, tu tá focado em procuradorias, o conteúdo, né? O edital é um pouco mais enxuto, se tu for comparar com magistratura e Ministério Público, e tá tendo um monte de oportunidade nesse momento. Eu acho que nesse momento seria meio temerário eu falar para ti, não, faz as outras. Ah, Né? obrigado. E Porque além disso, a Procuradoria tem sua lei local também, né? Então, ainda tem isso, né? tem no local, mas assim, não cai com muito peso, não, tá? Já te digo, o PGR Rio Grande do Sul, olha, uma, duas questões por prova, né? Então, assim, não. Embora nós sejamos injustamente acusados de ser bairristas,
uma coisa dessa, que injustiça, né? Como assim? Mas que barbaridade, tia. Injustiça uma coisa dessa. Esse pessoal da Paraíba aí, como o Leonardo, que acabou de entrar na live aí que é tudo bairrista, né? O pessoal de Alagoas que fizeram um concurso só para quem é de Alagoas, né? Poxa vida. Então é isso, né? Não é algo que cai assim com muito peso, né? As legislações locais. Claro que uma ou outra questão vai ter, mas eu vejo, por exemplo, concursos de Ministério Público e magistratura cobram às vezes mais de uma lei orgânica específica, de um regimento interno, do que as procuradorias mesmo, tá? Mas claro, dá uma olhadinha. Então, eu acho que assim, fica agora, já que tu tá um ano focado nisso, foca nessas matérias, que é o número de matérias, se tu for comparar com as outras carreiras jurídicas, é menor, então foca nisso, que as oportunidades estão aí, né? E tu tem bastante opção, então eu acho que tu tem bastante coisa para estudar, não me inventa moda. Não, e uma coisa que a senhora falou que ficou na cabeça é se imaginar daqui a 10 anos. Você vai querer exercer essa profissão daqui a 10 anos? Como você se imagina? Então, acho que isso foi decisivo, assim, para eu focar em procuradoria. Né? É uma carreira que tem muitas oportunidades, né? E dependendo do estado ainda, né? Tem a questão dos honorários, né? Já bem regulamentado. O Rio Grande do Sul às vezes dá uma confusão, mas por enquanto tá tudo certo. É, e tem todos os outros estados, com exceção do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Com exceção desses, as outras procuradorias tu pode advogar, né? Eu só não entendo como que as pessoas têm tempo para ser procuradora e ainda advogar. Mas tem gente que é procuradora e é coach, né? Então, realmente, eu não duvido de nada. Então, tem gente que vê essa oportunidade, né? Tem vários colegas, mais, por exemplo, as procuradorias até do Nordeste, que eu vejo que realmente advogam e tocam a procuradoria e tudo certo. Né? Então, eu acho que. Sou suspeito para falar, né? Mas eu acho que realmente é uma carreira maravilhosa. O que eu queria te perguntar, tá? Questão de direcionamento, tá? Tu já fez as provas anteriores. Claro, a Paraíba e Alagoas, as últimas provas, né, são bem antigas, né? Já passou bastante tempo. Mas tu já fez a última prova de cada uma? Sim, eu dei uma olhada, mas foi o que a senhora disse, são bem antigas, né? Tá, Então, deu uma olhada ou fez a prova? não, fiz a prova. Eu fiz as provas, sim, mas como as duas serão Sebrasp, né? Isso ajuda muito, né? Porque Sebrasp tem um banco de questões enorme, você já sabe mais ou menos como é que é o Uhum. padrão da banca. É Então, isso, né? É pegar as últimas provas, né? E também as últimas provas daquela carreira, daquela banca, né? Então, pegar as últimas provas que a Sebrasp fez para procuradorias, né? E fazer essas provas e, tipo assim, começar a mapear, tá? O que está sendo recorrente aqui em constitucional? Pega aí as últimas 3 provas que o Sebrasp fez para procuradorias e pega assim, olha nas 3 provas, olha só para constitucional e anota as matérias que estão sendo cobradas. Tu vai te surpreender como elas se repetem. Se eu repetem. vi também a incidência dos principais tópicos também. Essa é a parte boa. Agora, assim, o que me assusta um pouco é quando são procuradorias com bancas próprias, né? Tipo, a banca organizadora só realiza a prova, mas quem faz as questões são alguns procuradores, né, da comissão. Acho que o nível de dificuldade nessas provas achei um pouco difícil, como a PGE São Paulo em 2018, né? Embora eu não Uhum. estivesse tão preparado naquela época, né? Ou Tá. eu estou errado. Não, acaba sendo um pouco mais enigmático, né? A própria, por exemplo, a própria Fundatec daqui do Rio Grande do Sul, né, é uma banca que não faz outros concursos de procuradorias, né? Mas é uma banca que tem um perfil bem identificável e um perfil bom, uma prova bem boa, uma prova difícil, mas uma prova sem maluquice, né? Mas é uma prova que se tu for olhar, ó, se tu for olhar,
é uma prova que tem um padrão, coisas que se repetem. Por exemplo, Direito Civil. Fiz as últimas 3 provas da PGR Rio Grande do Sul, Direito Civil, as perguntas são quase as mesmas. Quase as mesmas. Mas, por exemplo, o processo civil já mudou muito. Porque às vezes tu identifica que o quê? Muda a pessoa responsável por aquela matéria na banca. Tá? Mas agora que está acontecendo esse monte de concurso, né? Claro, vai fazer a PGE Paraíba, mas depois fica atento, tá? Porque a tendência é que a banca, né? A banca mantenha a mesma equipe, né? Que vai fazer as questões em cada matéria. Então, a tendência é que se a banca está perguntando aquilo numa prova de procuradoria, quando ela for fazer a próxima prova de procuradoria, ela não vai perguntar coisas muito diferentes. Ah, vai perguntar a mesma coisa, Juliana? Não, não vai. Mas assim, 80% vai ser aqueles mesmos pontos. Claro que vai mudar as perguntas, vai mudar o assunto específico, mas presta atenção, começa a mapear isso. Eu tô te falando isso porque, né? Aí quando tu tá ali no teu PDF de 200 páginas, que é muito... tô brincando contigo. Mas todo mundo me pergunta isso, eu sei que às vezes os PDFs são bem maior ainda, né? Essa é uma pergunta que todo mundo faz. É muita coisa para ler. E tá, quer virar procurador e não tem muita coisa para ler. É para preparar vocês para a quantidade de trabalho que tem depois, gente. Vocês acham que o quê? Que a vida vai ficar tranquilinha depois? Eu tenho, por exemplo, nesse momento, 158 petições para corrigir. Tá? Eu tenho, por exemplo, quem tem certeza que quer vir para a PGR Rio Grande do Sul? 5.000 processos. É a PGR que mais tem processo por procurador, gente. Vocês têm certeza disso? Né? Por sua conta e risco? Eu me lembro que na minha... Eu vou fazer um novo planejamento. Não falando, a pessoa tem a IPGM, Guarujá e Santos, gente. Vou até na posse aí, se for, né? Mas não, quer vir para a PGR Rio Grande do Sul. Tá, mas é brincadeira. Eu me lembro que quando na minha posse de procurador de Estado, né, eu me lembro que o procurador-geral, no discurso dele, falou que era o maior índice de quantidade de processos por procurador do Brasil. E aí que a gente tinha, em média, isso em 2013, né, que tinha, em média, 3.000 processos por procurador. Eu tenho 5.000 hoje. E aí eu me lembro que meu pai bateu nas minhas costas e falou: minha filha, te prepara, vai trabalhar, que tem 3.000 processos esperando. Tá? Então, assim, o que eu queria dizer, né? Já que tu já tá num processo meio de reta final, né? Vai fazendo essas provas e estabelece aí um dia a cada 15 dias, ou um dia, de preferência um dia por semana, e pega uma matéria e pega provas de procuradorias, né, das bancas, e pega uma matéria, pega direito constitucional e mapeia. Ó, quantas questões perguntaram teoria da Constituição? Ah, quantas questões perguntaram de organização administrativa? Né? Aí mapeia isso, né? Mapeia. Tu mesmo vai achar a resposta sobre o que focar, tá? Obrigado, professor. E aí começa a direcionar. Oi. Outra coisa importante que eu vi na live da senhora Otto Bernardo sobre mapas mentais, que é importante cada um fazer o seu, né? Uhum. Eu vou comprar vários mapas mentais, mas é essencial cada um fazer o seu, porque para você poder lembrar. Porque eu mesmo tinha inúmeros mapas mentais que acho que eu tinha que tomar Ritalina para poder lembrar os mnemônicos, as dicas. Eu não lembrava das dicas, né? O que era para me ajudar acabava me prejudicando. Então, assim, ó, no método da Provice, né, eu foco toda a parte ali do estudo para trabalhar a memorização e tem todo o método de revisão através dos mapas mentais, tá? Por que tu tem que fazer os teus próprios mapas mentais? Porque, assim, ó, mesmo se tu nunca mais ler aquele mapa mental, se tu não fizer as revisões, só o fato, o que não é também a ideia, tá? Mas só o fato de tu mesmo fazer o mapa mental, na hora que tu tá fazendo, aquilo ali é fundamental para a memorização, tá? Só o fato de tu fazer todo o raciocínio que tu faz, e aí se tu botar algumas coisas mais lúdicas, se tu, enfim, escrever coisas divertidas, criar ideias malucas, imagens malucas, esse processo, né? Tu tá ativando a tua parte criativa do cérebro no processo de aprendizagem. Então, além do lado racional, tu tá usando
o lado criativo, ou seja, tu tá ativando mais áreas do cérebro. Então, esse processo de fazer um mapa mental, né, com os desenhinhos, mesmo sem desenho, com rabisco, com as tuas palavras, colocando ali a forma como tu enxerga a matéria, né? Tu estrutura toda a matéria da forma como tu compreendeu ela. Esse processo ele é riquíssimo, né? É o processo de processamento da informação. É isso que vai melhorar a tua memorização de longo prazo, tá? E tem que ser com as tuas palavras. E aí, por exemplo, quando tu compra um mapa mental pronto, ou pega um mapa mental de alguém, tu perdeu todo esse processo. Tu tá só lendo. Tá? Verdade. Eu E lembro quando eu fiz quando a prova fazer? que eu fiz um resumo, aí eu errei algumas coisas, aí rabisquei de vermelho, não sei o quê, e caiu uma questão sobre aquilo. E eu lembrei que eu tinha errado, que estava na cor vermelho, lembrei de tudo que estava escrito. Então, é isso que a senhora mencionou ontem, me fez lembrar da importância de cada um fazer o seu mesmo. Exatamente. E quando fazer, né? Quando estiver estudando, tá? Eu me lembro que tu tinha colocado uma pergunta, né? Ah, primeiro eu só assistia videoaula, depois eu lia, depois eu fazia questões, depois eu fazia resumos. Cara, faz um pouquinho de cada uma dessas coisas, né? As matérias que tu... É aquela coisa, né? A videoaula, assistiu uma vez, fez um curso completo, depois chega. Não precisa ficar eternamente assistindo novos professores, não. Aí vai para o material, vai para o estudo lido. Tá? O mapa mental e os exercícios tem que ser, cara, 10 minutinhos, 20 minutinhos por dia, né? Faz um mapa mental sobre aquilo que tu estudou hoje. Tá, mas eu estudei um pedacinho. Faz um mapa mental sobre esse pedacinho. O problema é que assim, né? O mapa mental, os exercícios, né? A tendência é dar aquela procrastinada. E se a gente procrastina e acumula, ah, não, vou deixar o final de semana para fazer mapa mental. Ah, no final de semana tem o Caldeirão do Hulk, que agora vai ser no domingo. E agora vai ser no domingo, tá? Porque não sei se tu sabe, o meu programa preferido é o único programa que eu assisto na TV. O meu maior medo que o Luciano Huck se candidatasse a presidente, que ele ia parar de apresentar o Caldeirão do Hulk, gente. Pelo amor de Deus, ainda bem que não vai. Mas então, qualquer coisa é mais interessante do que fazer os mapas mentais com toda aquela matéria acumulada. E se tu deixa para fazer depois, todo aquele raciocínio a mágica do conhecimento que tá ali na hora, se tu deixar para fazer depois, tu perde. Aí tu vai ter que ler toda a matéria de novo, raciocinar de novo, tudo aquilo tu já perdeu. Né? Então, o ideal é fazer um mapa mental ali nos últimos minutos da tua sessão de estudo sobre aquilo que tu estudou, mesmo que seja uma coisinha pequena, faz um mapa mental sobre aquilo mesmo, que aí tu vai trabalhando a tua memorização. Tá. E uma última pergunta. Nem os examinadores da prova oral da PGE Rio Grande do Sul são um pouquinho bairristas? Ah, deixa eu ver. No meu concurso, a maioria era de lá, sim. Era uma juíza federal de lá, era um procurador de estado, outro professor administrativo. Eu acho que a maioria, deixa eu ver se tinha um professor de processo civil também, mas é um cara bem conhecido, mas eu nunca lembro o nome dele. Mas, assim, eram gaúchos, eu acho que os 4 da banca eram gaúchos, mas eles não perguntavam nada específico, assim, de lá. Não te preocupa com relação a isso. Claro, né, numa prova oral, tu tem que fazer uma coisa, por exemplo, que eu não fiz quando eu fiz a prova oral da defensoria. Tu tem que investigar, né? Tu tem que conhecer a obra desses examinadores, né? Tem que saber se ele é um juiz, se ele tem posicionamentos específicos. Foi o que aconteceu comigo na Defensoria Pública, na prova de processo civil. O examinador era um juiz, eu não conhecia ele, na época eu não estava morando no Rio Grande do Sul, eu não conhecia ele, e ele tinha um entendimento específico sobre efeitos suspensivos de apelação, que era o entendimento dele. E aí eu defendi o entendimento do Didier, que era oposto ao entendimento dele, e, enfim, aí o cara acabou comigo na prova, né? Mas assim, foi burrice minha não ter investigado, não ter buscado conhecer a obra, né? E o posicionamento dos examinadores. Então, isso é uma coisa que tu tem que fazer. O examinador de processo civil, que eu nunca lembro o nome dele, da prova oral da PGR Rio Grande do Sul,
Eu me lembro que eu fui atrás de artigos, eu fui atrás de conhecer a obra dele, ele era um autor de processo civil, e eu me lembro que ele fez uma pergunta sobre intervenção de terceiros, que era sobre um posicionamento que ele defendia, e na hora eu me lembrei. Na hora eu me lembrei com dúvida. E aí eu falei o negócio, e o cara fez assim com os olhos. E eu pensei, ih, eu falei exatamente o contrário. Não, eu falei exatamente o que ele queria ouvir. Exatamente, acertei o posicionamento dele. É que a gente, quando chega numa prova oral, é tanto conhecimento acumulado que a gente nem sabe. A gente começa a falar as coisas e a gente fica, cara, da onde eu tirei isso? Mas eu acertei, tanto que foi a minha nota mais alta até. Né? Mas por quê? Porque eu fiz o dever de casa, né? Então, assim, independente de onde eles forem, né? Não vou fazer perguntas. Não, eu, por exemplo, não tive nenhuma pergunta de legislação local que eu me lembre, né? Alguns colegas tiveram algumas perguntas de tributários sobre legislação específica. Eu me lembro que alguns, o examinador perguntou porcentagem do SMS sobre alguma coisa específica. Mas eu não tive essa sorte de ser perguntado isso. Mas não é muito comum, não, tá? E também na prova oral não sabe, fala não sabe. Próxima pergunta, por favor, porque é por tempo. Então, se não sabe, não enrola. Pede outra pergunta. Eu sou, mas eu estava estudando para a PGR Rio de Janeiro e, nossa, e você tem que estudar muito sobre os examinadores, né? E eram tantas coisas, tantos artigos, tantos livros, assim, que eu acabei... Eu estudava mais examinadores do que concurso, né? É uma prova totalmente diferente. Tu estava fazendo certo. É uma prova bem mais difícil, uma prova totalmente diferente de todas as outras procuradorias. Brincadeiras à parte, de bairrismo, né? Mas, infelizmente, eu não tive a oportunidade de fazer, porque minha noiva estava doente, minha ex-noiva, não podia abandoná-la, mas acho que tem bancas mais bairristas que a do Rio Grande do Sul, né? Tem, com certeza, com certeza. Beleza? Jorge, quero te mostrar uma coisa. Olha a minha almofadinha aqui, ó. Perdão. Tô... It's for George, George Harrison. Ah, Não vou te mentir, não é meu Beatle preferido, mas ele tá aqui, sempre, como todos os outros. obrigado pela homenagem. Então tá, querido, muito obrigado pela tua participação. Foi uma satisfação poder te ajudar. E estamos aí, né? Deixa eu só convidar o pessoal aqui. Gente, estão abertas as inscrições para o projeto Futuro Aprovado. Eu faço essas lives para divulgar o projeto. Eu sempre esqueço de convidar as pessoas para se inscrever no projeto Futuro Aprovado, tá? A live está acabando. Vai lá na minha bio. Tem o linkzinho lá na bio para você se inscrever. É totalmente online e gratuito, tá? As aulas gratuitas vão ser de 30 de agosto até dia 5 de setembro. Tá? Vai ter também uma comunidade no Facebook com conteúdos exclusivos para você tirar todas as suas dúvidas, tá, pessoal? Então, inscreva-se no projeto Futuro Aprovado, tá? É gratuito, só tem que se inscrever, o linkzinho tá lá na bio, tá, pessoal? Jorge, obrigada. Tudo de bom, boa sorte. Obrigado, senhora, doutora. E vamos lá. Boa sorte na PGE Paraíba primeiro, então. Tá bom. Obrigado. Tenha um bom dia, um bom trabalho. Tchau, tchau. Obrigada, igualmente, querido.